porque essas pessoas agem muito solto, né, Marcelo? Às vezes as pessoas, não, pô, cara, eu sei que é difícil, né? Tem muita gente boa que nem jogou bola, né? Tem muita gente boa. O cara que é estudioso, tem suas características. Agora, aquele cara que saiu lá de baixo, roeu o osso, comeu pão com mortadela na padaria, né? Que ia pro treino que é o meu caso, que eu joguei na época do América, que a gente tinha que dar calote no ônibus, pô, deixa eu te passar por baixo aí, parceiro, para não pagar a passagem. Então, assim, é diferente, né, Marcelo? Quem roeu o osso lá atrás e vem crescendo, essa tua experiência, hoje, você olhando para trás, você vê que você ainda vai usar muito ela? Cara, assim, tem pessoas que têm histórias de vida assim que as pessoas não se orgulham muito. A gente que teve uma vivência assim de crescimento, de valorização do dia a dia, então eu valorizo muito o passado, cara. Eu valorizo muito cada dia, cada coisa que foi feita. Às vezes as pessoas chegam hoje aqui, ou hoje em dia, e não falam que trabalhou em equipes menores ou que teve trabalhos que não deram certo. E é importante, às vezes, dar errado para depois dar certo, cara. E, às vezes, você sai de uma situação que você não tinha nada e você alcança tudo. Então, isso aí é uma etapa da sua vida que serve de crescimento e aprendizado, que você tem que ter muita resiliência, que você tem que saber trabalhar com as derrotas. Aquilo que eu falei para vocês lá, tem pessoas que dão o azar de dar sorte no início, e às vezes não estão preparadas para aquele momento, e às vezes quando tem essa oscilação, que a vida é feita de altos e baixos, não vai ter jeito, em algum momento você vai ter uma oscilação, e você às vezes não está preparado para aquela oscilação. Então é importante que você esteja preparado para os momentos difíceis. E os momentos difíceis, eles não são só momentos ruins, não. Tem momentos difíceis que são momentos bons, mas que você tem que estar preparado para aqueles momentos difíceis. E aí que está você saber se posicionar, se recolocar no mercado, saber o entendimento do seu cenário, do seu contexto. São situações difíceis da vida que você tem que se preparar. Então, é um aprendizado diário. Eu agradeço a todas as pessoas, desde que eu comecei lá no Bom Sucesso, no infantil, seu Carlos, seu Carlinhos, que foram nossos treinadores lá atrás, quando eu tinha 14, 15 anos, que são responsáveis pela minha formação, porque eu passei 4, 5, 6 anos trabalhando com esses profissionais que hoje eu, com 42 anos, cito. Por quê? Porque foram profissionais que lá atrás me ensinaram alguma coisa. Aqui, na live, se eu falar aqui do seu Carlos e do seu Carlinhos, ninguém conhece. Mas a importância que ele teve para a formação, não só minha, quanto de vários que jogaram comigo, e que a gente tem um grupo nosso do FFU lá, que jogou no Bom Sucesso lá atrás. O que esses dois representaram para uma geração de meninos, né, que ali não era jogador, ainda éramos meninos ali, foi muito grande. Então é importante que a gente tenha essas referências, porque assim como nós temos esses dois que foram ali, outros atletas vão citar outros treinadores. Eu vi a live do Luizão outro dia, ele cita, se eu não posso errar o nome agora do treinador, mas eu acho que é Flamarion, que foi o primeiro treinador dele, e ele cita esse treinador como o melhor treinador da vida dele. Ele trabalhou com 500 mil treinadores, mas é um cara que lá atrás, eu tenho certeza que teve uma representatividade muito grande para a vida dele. Foi o cara que dava conselho, porque depois que você vira, todo mundo é legal, todo mundo já... É verdade, isso aí. Mas quando você não é nada, você está ali buscando um espaço, a pessoa ela pode te dar atenção ou não, ele pode querer bater um papo e te orientar ou não, e ele pode dar uma orientação boa ou não. E aí que está o diferencial. Então, quando eu trabalhei na base, principalmente, eu procurei passar isso que eu aprendi lá atrás para poder ensinar. Até querendo fazer um outro parêntese, eu tive um outro grande treinador que foi no São Cristóvão, o Oliveira, e quem jogou com o Oliveira ou trabalhou com o Oliveira sabe o quanto ele ajuda e ajudou os atletas lá atrás. Então são referências que a gente guarda e leva para a nossa vida. E é bom que essas referências todas vão te enriquecendo como homem, como profissional, né? Isso aí tudo que é importante, né, o Fera? E como é que elas vão? Como é que foi essa tua
da tua passagem com muitos treinadores. A gente tem uma perguntinha ainda, mas como você está falando de treinador, você passou por vários treinadores, né, de aprendizado. Né? Se fosse construir o Fera hoje, tem um pouquinho de cada um. E tem algumas coisas de cada um que fala assim, pô, isso aqui eu não peguei não, porque isso aqui eu não concordo não. E isso é normal de um profissional. Assim, qual foi o técnico que você passou como assistente, que assim, que marcou realmente a tua vida? O Fera, ele é quase que um... Se fosse fazer um desenho, daquele Frankenstein, né? É o remendinho de cada um ali, porque você não tem como. Você aprende um pouquinho com cada um mesmo, não é demagogia, não é você querer ser politicamente correto, você aprende com todos. E assim, eu tive uma oportunidade com o Joel, que foi o que eu trabalhei mais tempo, fora dentro do Flamengo e fora do Flamengo. Foi um treinador que me levou para o Cruzeiro, para o Bahia, para o Vasco, para o Flamengo e para o Boa Vista. Trabalhei com ele em 5 clubes. Então, é um cara que eu tenho um carinho, uma admiração profissional e pessoal, porque ele teria muitas outras opções para levar como auxiliar e me fez o convite. E você trabalhar Flamengo, Bahia, Cruzeiro, Vasco, Boa Vista, são clubes que te dão uma estrutura, são times... O Boa Vista é um time pequeno em termos de torcida, mas em termos de estrutura é um time grande, aqui do Rio de Janeiro. Então, você trabalhar nesses times e com um treinador como o Joel te dá um orgulho de você ser convidado, de você estar podendo participar dessas equipes e acompanhar o dia a dia, porque o Joel passava, ele sempre falava, você quer ser treinador? Aprende isso. Você quer ser treinador? Ó, anota isso. Então a gente vinha, a gente aprendia, o plano de jogo dele é muito bem preparado, aquela estruturação para você chegar no jogo, é um treinador que te dá muito embasamento. Eu tive muito aprendizado com ele de como se comportar, de como se preparar para uma partida. O entendimento do jogo tem que ser muito rápido. Ele é um dos treinadores que eu vi que tem uma leitura de jogo mais rápida, porque uma coisa é você estar em cima vendo o jogo e a outra coisa é você estar no nível do campo. Ali, no nível do campo, nem toda a visão que você tem em cima você tem embaixo. É muito diferente você estar ali. O time do jogo é muito rápido. Então, uma informação que lá em cima você vê e tem, às vezes, acha que tem 3 ou 4 segundos para fazer e lá embaixo é 1 segundo só. Lá embaixo, às vezes, é 1 milésimo de segundo a coisa acontece. Então, o Joel ele tem essa leitura de jogo. Em 5 minutos ele já sabe o que vai acontecer. Ele se prepara para que se acontecer isso e aquilo. Então, isso aí vai te dando uma preparação muito grande. E isso aí eu fui aprendendo com ele. Isso aí, aquilo que eu falei que não está no livro. Isso aí são coisas que você vai pegando no dia a dia. E eu fui aprendendo com ele isso. Mas vários outros treinadores me ensinaram outras coisas, como eu citei a parte do Carlinhos, como eu trabalhei com o Abel, como eu trabalhei com o Ney Franco. Tive um aprendizado muito grande com o Zagallo nessa situação que eu te falei dos 5-10. Eu sempre tive essa curiosidade de saber por que ele botava os 5-10. E aí eu ficava com vergonha de perguntar no início. Aí depois que ele soube que eu era filho do Marco Antônio, que teve na seleção com ele em 70, e aí a gente quebrou aquele negócio, eu até perguntei por que ele botou meu pai no banco um pouquinho, tive essa audácia, essa petulância de perguntar a ele isso. E aí a gente teve essa amizade, esse carinho que eu trago até hoje pelo Zagallo, pelas oportunidades que ele deu e pela liberdade que ele dava, ele e o Prima, que era o auxiliar dele, da gente tão novo lá atrás, ter essa liberdade de estar com um cara que é, para mim, o maior técnico da história. O Zagallo, né? Da história. O cara tem 4 Copas do Mundo. É diferente. 4 Copas do Mundo ganhando, né? Não é participando, não. Participando não mais. Mas um cara que é multicampeão e você ter essa liberdade de estar do lado do cara, você está do lado de um Evaristo de Macedo, campeão no Real Madrid, campeão no Barcelona, ídolo dos 2 times, aniversário de um clube, o cara é convidado, aniversário do outro, o cara é convidado também. É inimaginável isso no Brasil. Você vê um cara ser homenageado pelo Flamengo e pelo Vasco, pelo São Paulo e pelo Corinthians. É difícil, e ele conseguiu esse reconhecimento não só pelo jogador que foi, mas hoje também pelo treinador que ele se tornou. Então o cara tem representatividade, você ser
amigo e auxiliar de um cara que tem representatividade, o que ele tem para te ensinar. Você ter a humildade de parar e perguntar, professor, por que isso? E o cara vai com toda educação, carinho, vai lá e te responde e te explica no dia a dia. Por isso que, às vezes, eu recebo alguns pedidos, né, quando eu estou, às vezes, nas equipes menores, ou em alguns lugares de dica, de estágio, e eu sempre procuro atender todo mundo, porque foi a forma como eu fui ensinado. Ó, as pessoas me deram a oportunidade, eu tenho que passar aquilo que eu aprendi, aquele conhecimento e a forma como me trataram, a forma de eu retribuir essas pessoas que me ensinaram, é eu passando e ajudando os próximos profissionais que virão nos sucedendo. E assim eu falo para todos que eu ajudo e comento, ó, a forma de você me retribuir isso é quando você conseguir alcançar os seus objetivos, você conseguir passar isso também para outras pessoas, quando você estiver começando, tiver alcançado e outras pessoas estiverem começando, você faz a mesma coisa e assim a gente vai girando. E assim as coisas vão acontecendo. Até porque a gente não consegue nada na vida sem a ajuda de ninguém, né? Não Como é tem que tu como. consegue sozinho? Não tem como, é impossível. Então só Todo com mundo, ajuda mesmo. todo E mundo precisa. aquela pergunta anterior, dessa situação que ele veio, o técnico europeu, para essa bagagem motora. Você acha que isso adiantou esse processo? Foi bom se ele tivesse pego os jogadores que só tivessem jogado no Brasil, mesmo sendo bola, claro, não dá para supor, né? Mas assim, imaginando você como técnico, vendo características, qual é a tua visão em relação a isso? Eu acho que é todo um contexto. O time já não era um time que vinha do nada. Era um time que já vinha de uma sequência de trabalho de 5, 6 meses. Tinha várias ideias e vários conceitos que também já vinham sendo aplicados, como eu falei, quando eu assumi. Quando eu assumi, eu não inventei o time de fazer um time diferente. Eu peguei várias ideias e vários conceitos que também já vinham sendo colocados em prática. O time já vinha de um campeonato carioca que foi campeão, já vinha de uma Florida Cup que vinha campeão, e o time vinha num crescente ao longo do ano. Chegaram outros jogadores, e aí sim, tem todo um trabalho, tem todo um processo. Lógico que isso colabora, isso ajuda. Isso é um cenário, isso é um contexto que você não pode separar as coisas. Quando você tem a junção de competência técnica e competência dos jogadores e tem essa união, isso aí faz muita diferença. E essa experiência profissional europeia para a brasileira faz muita diferença. Você vê que vários jogadores saem do Brasil e vão para a Europa e quando eles retornam, eles voltam com outros conceitos. Então isso tudo agrega muitos valores. Isso agrega em você profissional. Quando você sai daqui, do Rio, e você vai a São Paulo, numa outra experiência, isso te agrega muito conhecimento. Imagina quando você sai daqui e vai a Londres. Te agrega outros conhecimentos. Então isso aí você volta com uma bagagem cultural enorme. Então isso aí te agrega valores, te agrega conceitos. Isso é muito importante você ter. Isso é fundamental numa equipe, qualquer treinador ter isso. Quando você consegue trazer isso para a sua realidade, é muito importante. Então, por isso que quando você vai buscar, às vezes, algum jogador, você traz esse jogador daquele cenário que você quer. Você vai buscar aquele jogador, tipo, vou trazer da Europa o fulano de tal, porque ele tem conceitos hoje que se adequam a minha. E o Flamengo, nesse período agora, foi muito feliz nas contratações, contratou vários jogadores que todos viraram titulares. Então, eu acho que num cenário agora não tinha cenário melhor para ser o casamento do Jorge Jesus com o casamento dos atletas. Foi um casamento muito enriquecedor para o clube e para todo um cenário e para todo um contexto. Isso aí foi muito bom, esse casamento. Foi um casamento que deixou um trabalho e vai deixar um legado muito grande para frente. Isso é muito bom. E é bom também o teu entendimento, né, o Fera? Porque assim, a maioria dos técnicos nós vimos quando veio o europeu para cá, o português, que os técnicos falavam, não sei o que, vindo gente de fora para cá, mídia falava, mas não sei o que. Aí teve uma pessoa que falou comigo, caramba, um absurdo, eu falei assim, cara, deixa o cara fazer o trabalho dele, rapaz. Calma. Pô, não adianta, mas cara, calma, deixa o cara fazer o trabalho dele. E eu fui encontrar depois, no final do ano, o cara quando olhou para mim, o cara falou, e aí? Ele falou, pô, cara, não tem nem o que falar. Porque assim, as pessoas são muito pessimistas, né? Acho que na nossa cultura. E isso que ficou bonito, e você entendeu muito bem isso. E até que ele falou, pô, quando foram técnicos de fora lá,
a gente procurou aprender. E agora vem técnico de fora para cá e ninguém quer aprender nada, acho que sabe tudo. Então, assim, eu acho que a tua percepção, a tua leitura nisso foi muito boa para o teu aprendizado como técnico, como pessoa. Isso foi ir para novos voos, ir para voos mais altos. Você acha que você tem a intenção, você pensa também, como você falou de internacional, de treinar fora, de treinar algum time fora, para a tua experiência, pegar mais bagagem? O que você pensa em relação a isso? Primeiro, só terminando a outra parte da pergunta, a gente tem que aprender com quem é bom. E você tem que aprender com os melhores. Se você tem uma oportunidade de aprender com grandes profissionais, por que não você deixar de aprender com grandes profissionais? Então, eu vejo como crescimento sempre, eu vejo como aprendizado sempre, independente do contexto que você esteja. Se às vezes você não tem essa oportunidade de estar muito próxima, você tem que absorver e observar esses grandes profissionais. Então, eu vejo hoje essa chegada tanto do Sampaoli quanto do Jorge Jesus, quanto enriquecedora para o futebol brasileiro, porque isso aí, num curto espaço de tempo, isso vai deixar um legado muito grande para todos nós profissionais. E a gente tem que entender que nesse momento foi um momento que a gente precisava também de uma oxigenação. Uma sacudida. E isso é normal em qualquer profissão. Às vezes, você está trabalhando numa multinacional, o cara vai trazer um cara de fora, ou vai trazer um cara de uma outra empresa que vai te dar uma sacudida e vai trazer novos aprendizados para aquele grupo de funcionários, e aquilo ali você vai propagar. Então, cada um que tiver esse entendimento que vai agregar valores para o seu trabalho, eu tenho certeza que num curto espaço de tempo vai crescer. Essa chegada de grandes profissionais, poderiam dar errado? Poderiam. Como se chegasse um treinador brasileiro, poderia dar certo ou errado também. Não teria certeza nenhuma que daria certo ou errado. Então, eu acho que a experiência sempre é válida, as trocas de ideias são válidas, a gente tem que estar sempre batendo papo com vários treinadores. Eu tive agora na licença A da CBF, tinham 156 treinadores lá, e a gente procurava nos almoços e nos coffee breaks, estar sempre trocando de grupinho, para a gente conhecendo cada grupo de treinadores, trocando ideia com cada um, para cada um ir passando a sua experiência, não importa se era da Série B, da Série C, da Série D, ou sem série, ou se era da seleção, como estava o Tite lá, a gente teve a oportunidade de estar próximo do Tite. Isso aí é crescimento. Se tivessem outros profissionais lá, se tivessem outros estrangeiros lá, também seria muito bem-vindo, como tem no curso da Argentina, que vários treinadores são estrangeiros e fazem o curso da Argentina. Então a gente tem que trocar ideia, bater papo, e não vai adiantar nada, porque quem vai definir a contratação é o clube. Não é o treinador que vai definir se ele vai ser contratado pelo São Paulo, pelo Corinthians, quem vai contratar é o clube. Você tem que se capacitar e se preparar para quando houver o convite você estar pronto. O resto é o resto. O resto é o clube que vai fazer a contratação. E ele que vai fazer a opção em cima do perfil que você é. Se você tem o perfil que agrada ao torcedor dele, beleza. Se você não tem o perfil que agrada ao torcedor, o clube não vai contratar. E é isso que o treinador tem que pensar. Não importa se quem está lá é estrangeiro ou não. Se for um estrangeiro e você aprender, ótimo. Se for brasileiro e você aprender, ótimo. Mas se você não for aprender também, não precisa agredir o cara. Deixa o cara lá e você vai ver o que você gosta. Ninguém é obrigado a agredir ninguém, porque aquilo ali não agrada a ele. Se não me agrada, eu não gosto de filme policial, eu vou ver comédia. Eu não gosto de comédia, eu vou ver romance. Mas nem por isso eu vou criticar a outra forma do ator do ator atuar. Cada um tem o seu gosto. E cada um tem o seu trabalho, cada um tem as suas ideias e seus conceitos. Então, passando para isso, a gente, só para fechar esse link ali, não tem essa coisa de estrangeiro ou brasileiro. Tem bom profissional ou mau profissional, ou que você gosta ou que você não gosta. Esse é só o ponto. Aí agora, mudando para outra pergunta, que era do... Sei lá, esqueci também. Já estava tão envolvido na resposta que eu até esqueci qual foi a pergunta. Se alguém lembrar e nos lembra aí, porque eu já esqueci. Não, lembrei. Se você pensa, e era pessoal e profissional para você diretamente. Trabalhar fora do país. Isso, caramba, poxa. Eu penso, mas como eu te falei, tudo tem um processo.
Tudo tem um tempo. A CBF hoje, ela pede que o treinador que vai trabalhar fora do país, pede não, é uma exigência agora do acordo que foi feito com a UEFA. Você tem que ter no mínimo 5 anos trabalhando como treinador de time da Série A. E a licença Pro. Então, quer dizer, eu não posso pensar, pelas leis atuais, num curto espaço de tempo eu estar lá, porque eu tenho que cumprir pelo menos 5 anos como treinador da Série A e fazer a licença Pro. E como eu ainda não fiz a Pro é meu próximo passo, é a licença Pro. E eu tenho, então, hoje, nos próximos 6 anos, eu não poderia trabalhar na Europa, por exemplo. Eu hoje poderia trabalhar na América do Sul e na Ásia, que é o que a licença A permite. Então, hoje eu teria mercado Ásia e América do Sul. Se nesse período de 6 anos aí, eu tivesse a oportunidade de trabalhar tanto na Ásia quanto na América do Sul, eu gostaria. Agora, tem gente que pensa só em Ásia. Eu vou até falar uma coisa aqui que eu acho que é pouco falado. Hoje, eu vejo muitos treinadores, principalmente os argentinos, tendo vários convites para a Europa. E dentro do mercado, a gente sabe que tem infinitamente níveis de treinadores. Então, por que não a gente também começar a buscar um mercado sul-americano? Hoje tem Libertadores, hoje tem Supercopa, Recopa, tem várias competições aqui no nosso continente sul-americano que são de muita relevância e que outros mercados também observam. Então seria um caminho, de repente, mais curto, num curto espaço de tempo, de você, ao invés de querer fazer uma carreira direta para a Europa, você fazer uma passagem aqui pela América do Sul. Eu acho que seria interessante você começar a buscar esse outro mercado. Eu vejo poucos treinadores falando sobre isso, e eu acho que esse intercâmbio de treinadores argentinos, uruguaios, paraguaios, seria muito interessante também da gente poder trabalhar nesses outros países e buscando essa troca com outros profissionais. Então, eu vejo com muito, muito bons olhos, não só uma transferência, quando você fala em nível internacional, em trabalhar na Europa. Eu vejo com bons olhos você trabalhar aqui na América do Sul. Eu acho que é um mercado viável, financeiramente, que a gente falou, pode não ser o que vai resolver a sua vida financeiramente, mas em determinados clubes aqui no Brasil também não te resolve, e nem por isso você deixa de trabalhar. E eu acho que lá é um mercado que a gente poderia também buscar, até pela língua, a gente começar a aprender o espanhol e trabalhar aqui num país próximo e no mercado internacional. Muito interessante isso, você falar do futebol argentino, do futebol uruguaio. Eu não lembro de nenhum assim que vem na minha mente agora, algum técnico brasileiro que trabalhou em grandes clubes na Argentina ou no próprio Uruguai. Claro que existe, mas eu não lembro. Acho que só aquele que eu acho que faleceu, como é que é o nome dele, que me deu agora um branco? Se alguém lembra. Que era do Botafogo. Estava recente no Botafogo. O Autuori trabalhou na seleção do Peru. Autuori, é isso, Autuori. Na seleção. Não, nas seleções é comum, mas eu falo no dia a dia do clube. Seleção é comum, a gente tem vários exemplos na seleção. Eu estou falando no clube. O Rodrigo aqui botou, o Valdir Espinosa teve, o Arroz, que está prestigiando nossa live aqui, o Rodrigo Arroz, jogou no Flamengo. Tem, o Rodrigão. Valdir Espinosa, ele teve no Cerro Porteño, e o Jair Pereira também teve. Eu lembrei agora do Jair Pereira. Mas são poucos. A gente vai contar, de repente, nas duas mãos aqui, os que foram. São muito poucos, não é tão normal. Pô, muito, muito legal isso. E quais foram, como diz assim, resume um título importante na tua carreira? Que você falou assim, cara, esse título aí teve uma vibração assim, vibração assado. Como é que foi para você? Um título que vem à tua mente, que você passou, que foi muito bom para você, para tua carreira? Cara, o que ficou mais marcado sempre é aquele de maior repercussão, né? Que foi o de 2009. A gente tinha sido campeão estadual várias vezes antes. A gente teve a Copa do Brasil antes. Mas o primeiro brasileiro sempre marca muito. Esse brasileiro de 2009, ninguém acreditava na gente. Ninguém achava que a gente pudesse ganhar.
e é aquilo da superação, aquilo da adversidade, de você começar desacreditado, de você superar todas as barreiras, quebrar barreiras. Então, esse de 2009, ele é especial para mim pela dificuldade, pela forma como as coisas vinham sendo construídas. E aí, ali, a coisa aconteceu, foi um trabalho de todos, aquele trabalho que falou assim, pô, todo mundo quebrou a sua pedrinha lá e colocou um pouquinho, todo mundo da comissão trabalhando com unidade, todo mundo ali, um ajudando o outro, todo mundo se ajudando, não tinha nenhum tipo de vaidade, todo mundo ali trabalhando aquele tipo de, que ninguém querendo aparecer e todo mundo aparecendo no final. Então foi um trabalho muito legal que eu guardo no meu coração, porque foi o primeiro de projeção realmente nacional, que fala assim, pô, que a Copa do Brasil também é nacional, mas é diferente a Copa do campeonato. E o campeonato te mostra que você teve regularidade, a gente jogou ficamos 11 jogos sem perder, aí perdemos para o Barueri e depois ficamos mais 6 sem perder. Se não fosse esse do Barueri, era quase um turno inteiro sem perder. Isso aí te dá um prazer, te dá uma satisfação muito grande. Então, 2009 eu guardo com muito carinho cada dia e cada jogo que nós fizemos, porque a gente ia para o jogo e apesar das pessoas não terem a convicção daquilo que a gente poderia fazer, a gente ia para o jogo sabendo que ia ganhar. Isso que era o mais gostoso. Pouca gente acreditando na gente e quem estava dentro daquele ônibus, dentro daquele vestiário, sabia que a gente ia para ganhar. E como é que é? E assim, qual é o fato do Adriano que você lembra que te causa arrepio? Eu fiz o dever de casa, rapaz. O Adriano é um cara assim especial porque eu tive um contato com ele a primeira vez em 2000 e ele foi afastado lá por causa da negociação dele, ele não podia treinar no mesmo horário que todo mundo, então a gente treinava, eu e ele, em horários alternativos, ou antes do treino, ou depois do treino, ele não podia ficar com o grupo. Então a gente teve uma amizade lá de trás, e aí ele volta, praticamente 10 anos depois, o Imperador. E aí isso é muito legal, tu vê o cara saindo do nada, saindo um garoto com potencial absurdo, mas ainda um garoto, e na volta, ele volta, pô, ele volta o Imperador, o cara que jogou nos maiores clubes do mundo, seleção brasileira. Então eu fico feliz do retorno dele. E aí a gente começa o campeonato. O campeonato a gente oscila, jogos bons, jogos ruins, pouca gente acreditando. E aí fizemos uma reunião. 27 pontos que a gente tinha na época. Tinha que fazer pelo menos mais 20 para livrar do rebaixamento. E você fazer 20 pontos no Campeonato Brasileiro não é tão fácil, não. As pessoas pensam que é fácil fazer 20 pontos no campeonato. Não é. Nós terminamos, se eu não me engano, com 67 ou 68. E você vê, saímos de 27 na reunião e com pensamentos de alguns de fazer só mais 20. E a gente fez praticamente o dobro. E aí, quase o triplo. E a gente conseguiu ali. Então, ele, numa das reuniões, ele pede a palavra e fala, ó, eu sou o Adriano Imperador, eu vim para cá não só para alcançar a vaga na Libertadores. Vaga na Libertadores é obrigação nossa. A gente tem que conquistar título. O Flamengo vive de título, então eu vim para cá para a gente conquistar isso. E isso aí, você ouvir há 10 anos atrás ainda, mais novo, menos experiente, você vê um cara do peso que ele tem falando o que ele falou, isso aí não tem forma de você assim, agradecer a Deus por estar ali naquela oportunidade e estar vivenciando aquele momento. Isso, e assim, o interessante desse momento, assim, agora eu pensei, e a gente vai fazer uma relação sobre, você falou, e eu também, eu tô acabando, falta acho que um capítulo para mim, um episódio, da história dos Michael Jordan, que é do arremesso final. Eu vi todos. E assim, vou te contar o final, não, mas já vi todos. Não, assim, só volta um, que minha internet deu problema, hoje eu não consegui xingar, acabei dormindo também, mas quem quiser assiste, que é muito bom. E assim, e você falando do Adriano, me veio uma relação com o Michael Jordan, né? E assim, e você fazendo uma relação com você mesmo. O teu pensamento veio mudando de jogador de futebol para técnico, porque assim, olha a mente daquele cara, daquele do Jordan. É uma mente totalmente vitoriosa, vitorioso, de guerreiro.
A do Adriano falando isso também. Isso, para ter essa mente, isso é um preparo ou vem junto? Como é que ficou a tua mente a partir disso, assim, essa tua vivência hoje? Qual é a mente do técnico fera? Eu vou te dar o spoiler do filme. O Jordan, ele na hora do grande arremesso da vida dele, ele fala: eu consegui fazer com que a minha mente tivesse tão equilibrada quanto o meu corpo. E você conseguir fazer a tua mente estar tão equilibrada quanto o teu corpo é quando você atinge o teu ápice. Que é o teu jogo técnico tá alinhado com a tua cabeça, aquilo que você faz de melhor. Então, esses caras, eles têm essa cabeça. Eu trabalhei com o Adriano, trabalhei com o Felipe, que é outro cara que é fora da casa, daquilo que todo mundo pensa, é outra mente. É um cara também que, se tu tiver a oportunidade um dia de conversar, você vai ter grandes ideias, porque é um cara assim que ele tem um estereótipo de uma coisa, mas é totalmente diferente do estereótipo dele. O coração do cara não cabe também dentro do peito dele. Mas, voltando no Adriano, esse tipo de jogador, ele te leva a outro, o que o Bruno Henrique falou, a outro patamar. Porque não tem como você conversar e você trabalhar com jogadores desse nível num nível abaixo daquilo que é o esperado por ele, que é muito normal. O normal dele é muito acima. Ele conversa, assim, você participa de uma resenha, às vezes, de um grupo de jogador, que a resenha é aquela normal, é o pagode, é a noite. O entendimento com esses craques, com esses jogadores, é outro tipo de conversa. Você não conversa sobre... Lógico que todo jogador gosta das mesmas coisas, tem aquelas... nas suas folgas tem aqueles gostos e costumes. Mas o nível intelectual, de entendimento de jogo, de vida, de conceito, de família, de história, de legado, de trabalho, porque eles atingem um patamar financeiro que financeiramente eles estão resolvidos. Eles não estão brigando mais pelo dinheiro. O dinheiro já passou, aquilo ali já alcançou. O objetivo deles era igual, eu vi uma entrevista do Roberto Carlos, e eu não sei se foi do Cafu falando do Roberto Carlos ou vice-versa, mas que eles estavam já no nível de seleção, que eles iam para a seleção para quebrar recorde, de querer ir para a seleção para ser campeão do mundo, ser bicampeão da Copa América, bicampeão do não sei o quê, atingir 500 jogos na seleção, atingir tudo. Eles iam para os lugares para já quebrar recorde. Se eu ganhar uma Libertadores, eu quero ganhar 2. Se eu ganhar um Brasileiro, eu quero ganhar 2. Se eu ganhar a Copa do Brasil, eu quero 2. E assim, os caras vinham, pô, eu já tenho 7 cariocas, 7 brasileiros, 7 não sei o quê. Então, esse nível de jogador, ele te inspira, ele te eleva, ele te faz querer trabalhar mais. Eu trabalhei com o Pet, e o Pet é um cara muito exigente. É um cara que cobra demais do profissional que trabalha com ele. Você não pode dar um treino qualquer pro Pet que ele não aceita. Mas isso é ruim? Não. Isso é bom. Tem cara que acha que isso é ruim. Você dá treino para um cara que te cobra, e se você dá um treino ruim, o cara te cobrar. Isso é bom. O cara te leva para outro nível. Se você faz um treino pro Pet e o cara te elogia, é porque o treino foi muito bom. Ou se ele não te critica, já foi um treino muito bom, porque ele teve o entendimento que aquele ali agregou valores para ele. E a melhor coisa que você pode fazer para um jogador é quando você encontra o cara 5, 6 anos depois e o cara te elogia e fala: pô, você agregou valor para a minha vida, você me melhorou como atleta. Isso é o ganho do treinador. Se o treinador ele passa a vida dele inteira e ele ganha até algumas coisas, porque às vezes na vida você vai, em determinados momentos você vai ganhar, independente do trabalho que você faça. Mas será que você agregou valores? Será que você agregou conceitos naquela pessoa que lá na frente a pessoa vai reconhecer que realmente você fez com que ele melhorasse? Então esse é um dos conceitos do treinador, que você tem que ter. Então é importante que você tenha esse entendimento, que você consiga melhorar pessoas, e isso sim, agrega, isso aí é um título para o treinador. O treinador que consiga fazer isso, e isso a gente vê agora no trabalho do Jorge Jesus, para ser mais prático. Todo mundo que treina lá, pô, eu melhorei, eu melhorei, eu melhorei, eu melhorei.
E isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. Quando você trabalha com um jogador, o cara fala, ele me melhorou, e olha o nível de jogador que está lá com ele. E o cara fala, ele me melhorou. Altíssimo, Ele nível me melhorou. altíssimo. E é isso. É isso que o treinador tem que fazer com o seu grupo de atletas. Melhorar atletas. E isso aí não é tão simples. Isso aí é o dia a dia, isso é o cenário, é o contexto, é o aprendizado, é o conhecimento, é o estudo, é a preparação. É um somatório de coisas que não só está na literatura e nem só está na prática. É a junção das duas, é a famosa experiência. Tem duas coisas que eu tenho para perguntar para você. Uma, você falou no meio assim, da nossa entrevista, você estava falando a relação de jogadores, você falou assim, porque o GAP. O que significa isso? Não é o GAP, é o gap. Gap. É o espaço. Gap. É o espaço que você tem entre um grupo e outro. Cada vez que você tem um grupo, um exemplo, você está num time menor, série D. A série D, o nível para a série A, o gap é muito grande. Da série B para a série A, o gap é menor, já é um espaço. Menor, beleza. É porque perguntaram isso aqui. Olha, na sexta-feira eu estava conversando com o Xande Baixo, que é empresário da JC Soccer, falando com ele das 10 dicas para ser um atleta profissional. E ele falou o seguinte comigo, e ele foi ex-atleta também, jogou no Madureira e tal, e depois ele foi para o Vasco. Do Vasco, que ele trabalhou em alto nível, assim, num clube grande e tudo, e depois ele foi jogar num time pequeno. E aquilo, assim, para ele, no chamado pequeno, né? Para ele, assim, ele falou que aquilo foi um desânimo para a vida dele. E qual é o teu pensamento agora, saindo de um time grande do Flamengo, né? E estava num time com pessoas com nível cultural maiores, ou não também, pessoas com um comando maior, um clube com a estrutura maior, e depois via trabalhando em clube pequeno. Hoje você está indo para qual clube diretamente, o Salles? Não, então, eu trabalhei 10 anos no Flamengo. E depois do Flamengo eu comecei a trabalhar em alguns pequenos, e depois voltei com o Joel para Bahia, Cruzeiro, Vasco e para o próprio Flamengo. Aí depois o Joel ficou um tempo sem trabalhar e eu fiquei de novo nos pequenos. Então eu já tive essa oscilação. O que acontecia no primeiro momento? O meu entendimento de jogo era no time grande. E eu estava tentando, em alguns momentos, encontrar esse equilíbrio entre o grande e o pequeno. Porque a forma que você joga no grande não é a forma que você joga no pequeno na teoria, no contexto. As ideias você aplica, mas você tem que entender o cenário que você está trabalhando, o tipo de competição, o nível dos atletas, tudo isso tem que ser levado em consideração. Porque primeiro você tem que se adaptar aos jogadores para depois os jogadores se adaptarem a você. Isso é um primeiro cenário. Agora, tem competições que são mais relevantes, tem competições que são início de temporada. Então, você tem que entender o contexto. Então, no primeiro momento, eu tive um pouco de dificuldade nisso, de colocar a minha metodologia dentro de um time de menor investimento. Porque a primeira coisa que você tem quando você vai para um time pequeno é a mentalidade do jogador. A mentalidade do jogador de time grande, que nem eu falei, Roberto Carlos e Cafu, querem quebrar recorde. Eles querem ser campeões da Libertadores e Copa do Mundo. E quando você vai para o time pequeno, a mentalidade do jogador de time pequeno, a primeira coisa é não cair. Essa que é a primeira coisa. Então, quando você vai para uma equipe que vai brigando primeiro para não cair e a outra que está aqui brigando para só quebrar recorde, a cabeça dos caras é diferente. Os conceitos são diferentes. As ideias de vida são diferentes. Então, quando você está numa equipe que você tem isso já de quebrar recorde, é muito mais fácil o seu trabalho. Porque você tem que trazer aquele grupo dali a mentalidade vencedora. E às vezes você não tem tempo de colocar a sua metodologia de trabalho, campo, com essa mentalidade vencedora. Foi aí que, em determinado momento, eu saí do Flamengo em 2010 e em 2015 eu já chamei a Anel para fazer esse primeiro trabalho comigo. Depois chamei ela em 2017, porque eu tenho esse entendimento que falta isso, principalmente nas equipes menores. Nas equipes maiores, os jogadores
na sua maioria, não vou falar totalidade, já tem essa mentalidade de que tem que ganhar, da mentalidade que tem que conquistar, que são objetivos de vida. Mas nas equipes menores, o final do mês é o que mais importa, é pagar a conta. Se saiu o salário e o time não caiu, esse é o objetivo do campeonato. Só que eu não vejo o campeonato só por esse aspecto. Você não pode chegar num campeonato carioca e falar, não, o Clube X me pagou e nós não caímos. Excelente campanha. Isso aí não me satisfaz. Isso aí é minha obrigação. É minha obrigação o clube não cair e é obrigação o clube me pagar em dia. Ponto. Agora, o que você fez a mais do que isso? Ah, não fizemos nada além do que isso. Fizemos um trabalho normal. Só que para muitos isso é comemorado. E eu vejo isso como o normal. Eu não vejo isso como nada demais. Ah, fizemos uma campanha legal, não caímos. Beleza, o clube não tem tanto investimento, mas beleza, é o normal. Nada demais. Vida que segue e vamos buscar o próximo. Aí não, pô, não caímos, foi legal, não caímos. Cara, eu não vejo por esse lado. Eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim, mas eu não vejo isso como o trabalho que eu quero. Por isso que eu tenho visto, e isso me deixa, quando eu falo agoniado, é no bom sentido de querer melhorar. Então isso me deixa inquieto para que eu possa lá na frente tentar buscar coisas maiores e melhores. Então, enquanto eu não conseguir alcançar com o grupo todo, não um objetivo pessoal do Marcelo, coisas maiores e melhores, eu me sinto ainda agoniado nesse cenário. E o problema todo é esse, né, Marcelo? Você ir com a mente vencedora para um outro clube e pegar mentes lá que estão acostumados com a mediocridade, né, com o mediano. Ah, o que se ficar aqui no meio tá bom. Ah, se eu ganhar meus milzinho aqui tá bom, né? O cara está acostumado com a mediocridade. Isso é um grande. Você acha que você vê isso como um grande desafio na tua carreira hoje? Quando você está trabalhando em equipes menores, isso é um dos maiores desafios do treinador da equipe menor. Desenvolver e fazer com que todo mundo tenha esse entendimento, mas é muito difícil. Por quê? Você chega em janeiro ou dezembro e faz uma preparação de um mês para jogar até abril. Quando você consegue implantar a sua filosofia em abril, acabou o campeonato. Quando você desenvolveu os atletas um pouquinho para eles tentarem chegar um pouco a mais, aquele grupo foi desfeito. Então você não consegue implantar uma mentalidade. É difícil você conseguir fazer isso, porque o campeonato acaba. Então, às vezes, eu vejo treinadores querendo desenvolver isso, buscando isso, e às vezes, já pelo tempo que estão no mercado, pelo tempo que vê que a coisa não acontece, já passa para outro lado e deixa isso para lá. Só que isso é o tipo de coisa que não vai fazer com que os atletas desenvolvam. E aí vira a mesmice, e aí vira a média. E aí a média vai ficando na média ou vai caindo a média. E aí todo mundo fica satisfeito de ter aquele mercado, todo mundo fica satisfeito de ter o seu emprego naqueles 4 meses, e só que depois todo mundo fica reclamando porque não tem de abril a dezembro. Mas por quê? Porque tem que ter essa agonia, tem que querer mais, tem que buscar mais, ficar tentando melhorar cada vez mais os atletas, cada vez fazer mais trabalho para que os desafios aconteçam. E aí vamos cada um dentro do mercado, cada um brigar pelas suas posições, e aí pode vir estrangeiro, pode vir, né, treinador brasileiro, e cada um vai brigando pelo seu espaço, e cada um vai tendo seus questionamentos, e cada um vai desenvolvendo o seu trabalho, e aí o mercado que vai dizer quem é que está pronto, quem é que não está, quem é que está bom, quem é que interessa para aquele clube ou não. E é assim que as coisas, que é assim que eu vejo o desenvolvimento. Por isso que quando vem treinadores desse porte aí, internacional, ou treinadores nacionais de grande relevância que estão fazendo grandes trabalhos, eu sou o primeiro a bater palma pelo trabalho que eles fazem, porque é um desenvolvimento de trabalho que eu fico muito satisfeito de ver. É isso. E a mente do Marcelo Salles Fera está voltada hoje só para ganhar. Você está preparando a tua mente para isso? Como é que é esse preparo da tua mente? Você está direcionado para isso?
Não, só para ganhar não, a gente tem que estar preparado para perder também. Tem hora que Mas, mas a vitória é o não, objetivo. o foco é sempre melhorar. Porque quando você consegue melhorar, você está muito perto da vitória. Infelizmente, um trabalho só vai ser campeão. Você tem vários trabalhos e às vezes as pessoas acham que só porque você não foi campeão, o seu trabalho não teve sucesso. Você pode fazer um trabalho de sucesso e não ser campeão. Mas você tem que estar sempre buscando a excelência porque você vai estar muito próximo do título, muito próximo da conquista. Então, cada vez mais que você atingir esse nível, você vai estar muito próximo da vitória. Então, é brigar, é querer mesmo se preparar para grandes objetivos e você vai estar muito próximo das vitórias. Isso aí na vida, né? Tem a mente campeã, a mente vitoriosa é uma mente vitoriosa, né, Marcelo? Ah, sempre. Você não pode ficar pensando. Tem uma frase da Martina Navratilova, aquela tenista, ela fala: quem fala que ganhar não importa é porque só perdeu. É Quem fala, verdade, né? quem fala que ganhar não importa é porque só perdeu. Meu Deus do céu. E olha só, vamos tá acabando aqui rapidinho. Qual o jogador mais inteligente que você trabalhou e para onde vai o Marcelo Fera agora? Qual o caminho do Marcelo Fera? Já tem caminho? Cara, jogador inteligente foram vários, vários. Eu ia gastar até uma outra live para falar de caras inteligentes aqui. São vários. Porque é aquilo que eu te falei, tanto dentro do Flamengo quanto fora, eu tive essa oportunidade de trabalhar com vários craques, cara. O futebol até agora tem me proporcionado grandes encontros com vários jogadores que assim, se fosse jogador, de repente eu não teria encontrado esses caras tão próximos de mim, não teria tido as oportunidades que eu tive de trabalhar com jogadores tão inteligentes. Então, eu falar de um só, eu vou estar esquecendo de outros. Então, eu prefiro não falar nenhum nome, mas falar assim que dentro da minha carreira eu encontrei vários e eu estou muito feliz de ter encontrado esses grandes craques aí que me acrescentaram muito na minha vida. E eu sou muito grato a todos esses que eu aprendi muito com eles. E para onde vai o Marcelo? Primeiro aguardando as oportunidades que Deus vai abrir, as portas que ele vai abrir. A gente, assim, quando eu saio de um clube, eu não saio pensando já no próximo, eu não saio, eu quero ir para tal lugar. Eu quero fazer um outro grande trabalho aqui, Sim, claro. eu quero uma estrutura que me permita fazer um outro grande trabalho, e a expectativa é essa, que Mas apareça já tem umas conversas para 2020 mesmo, para daqui a pouco a gente está vendo o Fera liderando uma equipe, botando isso tudo em prática, todo esse conhecimento que você mostrou para a gente, que as pessoas hoje ficaram sabendo e vendo o teu conhecimento. Porque a conversa foi tão boa que, assim, como ficou tão boa? Porque, assim, eu vivenciei, a gente vivenciou as mesmas coisas e foi caminhando. Existe a possibilidade de vermos o Fera ainda esse ano? Em algum clube? existe. A gente, assim que eu saí do Flamengo, tiveram algumas sondagens, né, algumas coisas, mas como o futebol está parado, as conversas também elas foram até certo ponto só a nível mesmo de sondagem, se interessaria, se acontecer de retornar, qual a minha ideia e tal. A gente vem conversando sobre futebol com vários amigos e com várias pessoas que fazem essas sondagens. E aí vamos esperar agora o retorno do futebol para ver se aquilo que foi de sondagem vai virar realmente uma proposta, ou se vai ficar só em sondagem, ou se lá na frente virão outras possibilidades também, que com a volta do futebol outras coisas também podem acontecer, e a gente fica aguardando aí qual é a porta que Deus vai abrir lá na frente para que a gente possa fazer outras campanhas e outros trabalhos lá na frente. Fera, olha só, quero te agradecer com todo o carinho, com toda a tua ajuda aí de participar do circuito funcional do FS Clube de Futebol. Foi maravilhosa a live. As pessoas estão me mandando aqui mensagens lá no direct. Eu queria te agradecer e queria que você falasse aí o que você quisesse para o público, para o teu público, para as pessoas que gostam do teu trabalho. Primeiro agradecer, cara, porque eu tenho feito algumas lives e eu tenho visto
algumas pessoas aí acompanhando, algumas que até eu não pude ver todas aqui, tem hora que trava e tal, mas eu pude ver algumas que vêm acompanhando. Então, agradecer essas pessoas que têm me ouvido durante essas lives que eu tenho feito. Agradecer a você pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui na sua live, uma live que eu tenho visto que grandes profissionais têm passado por aqui e trocado ideia. Então, fico muito feliz pelo convite. Obrigado ao Edu, que fez esse meio campo aí para nós. Eu tenho visto também que o futebol ele vem cada vez mais dando oportunidade a várias pessoas. Então, a gente fica aí sempre aberto a trocar ideias, a trocar oportunidades de conhecimento. Então, sempre que tiver algum tipo de convite de live, a gente vem participando para justamente trocar ideias, você me conhecer, eu te conhecer, e a gente, dentro do futebol, criar relacionamento também, porque lá na frente a gente não se conhece pessoalmente, no dia a dia ali, mas nada impede de que a gente lá na frente possa trabalhar junto, e outros profissionais do futebol também trabalhar junto, e a gente ter essa oportunidade de nós nos conhecermos, mesmo que por uma forma eletrônica aqui ainda, mas não uma forma pessoal, mas já dá uma base para que as pessoas conheçam um pouquinho de nós, tanto você hoje apresentando, eu hoje como um apresentado aqui, um convidado, e mostrando um pouquinho do nosso trabalho, do nosso conhecimento, para que lá na frente as pessoas saibam quem são os profissionais que estão sendo contratados, quem são os profissionais que estão participando desses encontros, como você falou. Às vezes as pessoas não sabem quem são os profissionais que chegam e às vezes fazem um comentário sem ter nenhum embasamento sobre o profissional que ali está. Olha só, gente, eu quero agradecer a todos, mais uma vez a você, o Edu, e dizer sim, que essa live e outras vão estar no FS Clube lá no YouTube. A tua história, porque assim, foi uma live da tua história, né, Marcelo? Essa live aí depois, assim que eu tiver que colocar lá, eu vou te passar o link dela. Quem quiser saber um pouco da tua história, pô, vendo essa live, vai saber a tua história, né? Daqui a pouco, daqui a uns anos, falar assim, poxa, da onde saiu o Fera, técnico da seleção brasileira? Vê essa live aqui que tu vai saber a história dele. Então, assim, eu quero que essa live fique na história da tua vida, da tua carreira, e é isso que importa pra gente. E muito obrigado, mais uma vez. Inúmeros seriam os agradecimentos que eu faria aqui nessa conversa. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe mais ainda e que você, assim que você tiver um clube, se quiser falar com a gente para falar para onde vai, que vai fazer, estamos à disposição, tá? Fechado, pode deixar. Quando tiver concluído, a gente entra em contato aí. Ah, beleza, então. Valeu, meu irmão. Fica com Deus aí. Um abraço, fica com Deus. Um abraço, gente. Obrigadão.